Egg Priority é um anime que trata de assuntos extremamente complexos e delicados de uma forma muito direta. E ao mesmo tempo que ele pode ser muito forte para algumas pessoas, ele também pode trazer uma certa consciência para outras, sobre coisas que a gente precisa valorizar e que a gente precisa prestar atenção hoje em dia. E esse é um anime que acaba mesclando muito a questão da fantasia com a realidade, trazendo problemas reais que garotas reais passam no dia a dia e que na maior parte do tempo as pessoas acabam tapando os olhos. E eu fico muito confusa em dizer se eu gostei ou não desse anime, porque ao mesmo tempo que eu achei a história fantástica, que eu achei ele lindo e achei vários aspectos muito importantes, eu também sei que ao assistir ele acabou dando muito gatilho emocional. Então se você é o tipo de pessoa que é sensível a certos assuntos, que tem algum tipo de gatilho relacionado, por exemplo, bullying, abuso, violência, enfim, esse anime não é recomendado pra você assistir. Eu sei que ele parece super fofinho, com menininhas super bonitinhas, mas não, o buraco é bem mais embaixo. Inclusive, esse é um ponto muito importante, esse anime ele não tem esse aviso, né? Ele deveria ter uma sinalização antes, né, dele começar, logo no primeiro episódio, desses gatilhos, mas ele não tem. Então acho que esse é um ponto negativo na obra. Ele deveria ter algum tipo de aviso. Então não, Nekotubers, esse título não é clickbait, é que realmente eu não recomendo esse anime pra maioria das pessoas. Mas se você gosta desse tipo de história e quer realmente saber do que se trata, continua no vídeo que eu vou estar falando um pouquinho sobre ele, sobre a história, sobre os personagens, e não se preocupe que não vai ter spoiler. Importante, Nekotubers maravilhosos do meu coração, por favor, eu queria pedir uma coisinha muito simples pra vocês. Eu agora estou fazendo vídeos no Kawaii, que é um aplicativo de vídeos muito bacana pra celular. Então se você quiser me acompanhar no Kawaii, é só vocês baixarem e utilizarem o meu código para poder se cadastrarem. Se vocês utilizarem o meu código, vocês vão estar me ajudando muito. Então, por favor, baixem o aplicativo Kawaii, usem o meu código e me sigam lá. Lá eu vou estar produzindo conteúdo exclusivo de cosplay. Então, se você quer ver vídeos meus de Kirishima, de Star Butterfly, enfim, de Todoroki, de Deku, enfim, é só vocês me seguirem lá. Deixando claro que quem baixar o aplicativo e utilizar o meu código, eu vou estar seguindo de volta. Então, se você baixou o aplicativo e usou meu código, comenta lá em algum vídeo vindo pelo YouTube que eu vou estar stalkeando você. Então vamos deixar de enrolação e bora começar esse vídeo. Nesse anime a gente acompanha a trajetória de uma menina chamada Ai. A Ai, ela tem uma condição muito rara que é heterocromia, ou seja, ela tem um olho de cada cor. Inclusive é por isso que eu coloquei as lentes, né? De uma de cada cor, porque a personagem tem, e era só, enfim, pra caracterizar. E devido a isso, a Ai sofreu muito bullying no colégio desde que ela era novinha. Então o que que acontece? Ela acaba tampando muito a questão de um olho só, para as pessoas não verem que ela tem, né, um olho de cada cor. E é uma coisa assim tão simples, tipo, o que que isso vai mudar na vida de alguém? Tipo, uma garota tem um olho de cada cor. Eu particularmente acho muito bonito, eu ia ficar encantada se eu visse isso pessoalmente. E ela possui muita dificuldade de se aproximar das pessoas, de conversar. A gente percebe que a questão social dela é muito debilitada, porque ela não consegue ter amizades, por exemplo. Então a gente tem aí a primeira bandeira vermelha. Esse anime, ele traz muita questão do bullying, o que acontece com as crianças na escola, e isso é bem complicado. A Ai então desenvolve um certo medo de se aproximar das pessoas, justamente por conta de todo o bullying e todas as coisas ruins que ela sofreu na escola, que deveria ser, em teoria, um ambiente acolhedor. E pra Ai não foi bem assim. E aparentemente esse medo que ela tem de se aproximar das pessoas e de fazer amizades é justamente como um mecanismo de defesa que ela acabou criando. Se ela não se aproxima das pessoas, o risco dela se machucar é menor. E como se não bastasse todas as coisas ruins que a Ai passou na escola, a única amiga que ela tinha... A única pessoa que ela confiava, a única menina que era próxima dela, acaba cometendo suicídio. E não, gente, isso não é spoiler, que isso acontece logo no comecinho, tá bom? Então não se preocupe. E a Ai, que já tinha esse problema de aproximação com outras pessoas, que já sofria bastante bullying,
acaba se fechando ainda mais. Ela não consegue mais ir na escola, ela não quer mais se aproximar das pessoas, pois a única pessoa que ela deixou se aproximar acabou tirando a própria vida. Então isso foi muito pesado pra ela. E aí que o anime acaba misturando a questão da fantasia com a realidade. Porque em um certo dia, enquanto a Ai tá fora de casa, ela acaba vendo um bichinho. Eu não consegui identificar se era um besouro ou um vagalume, enfim, um bichinho que voava. Ô, Ai, こんなところで何をしてるんだい? E esse bichinho acaba oferecendo pra ela um ovo. E ele fala que o primeiro seria de graça, mas que os próximos ela precisaria comprar. E que esse ovo não era algo comum, que era uma coisa muito diferente e muito especial. Aí você já para e pensa, o que pode ter de especial em um ovo? E depois da Ai receber esse ovo, quando ela acaba pegando no sono, ela acaba indo pra um universo alternativo, uma realidade paralela. E esse ovo que ela tinha, ela acaba quebrando e sai dali de dentro uma menina. Sim, gente, o ovo cresce e fica enorme e sai uma garota de dentro do ovo. E nessa realidade alternativa que a Ai tá, ela é imortal, ela não pode se machucar. Em contrapartida, a menina que saiu de dentro do ovo não, ela sofre, ela pode ser machucada, ela pode ser ferida. E é aí que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Vários bichinhos estranhos começam a perseguir essa garota e são bichinhos que não têm coragem de mostrar o rosto e eles querem de todas as formas machucar essa menina que saiu do ovo. Aí vocês me perguntam por que saiu uma menina de dentro do ovo? Por quê? E a explicação é muito simples. Nessa realidade alternativa, esses ovos que acabam sendo chocados e essas meninas que saem de dentro dos ovos são garotas que já cometeram suicídio enquanto elas estavam vivas. Então elas acabam indo para essa realidade alternativa para que o trauma delas seja vencido. Então elas precisam lutar contra aquilo que gatilhou o fato delas terem tirado a própria vida. Um exemplo disso, que acontece logo no primeiro episódio, que isso não é spoiler, é que a garota que cometeu suicídio, que saiu de dentro do ovo, sofria muito bullying na escola, principalmente por parte de uma garota. Então o trauma dela era aquela menina que fez ela passar por muitas coisas ruins na escola. Então a Ai precisa ajudar essa menina a vencer esse trauma, ou seja, derrotar essa garota. E nesse universo, além desse trauma, também existem os haters, que são criaturas muito pequenininhas que andam em bandos, que atacam em bando e que não têm coragem de mostrar o rosto. E isso, consequentemente, acaba te lembrando algo, né? No caso, as pessoas que fazem isso na internet, que não têm coragem de mostrar o próprio rosto, então o anime também faz essa relação. Os haters são justamente para poder caracterizar o que muitas pessoas acabam passando, que é o cyberbullying também. Além do fato dos haters atacarem em bandos, eles não têm coragem de dar a cara a tapa. São criaturas extremamente agressivas, extremamente covardes, que vão atrás da menina tentando matar ela de todas as formas. E como aquele bichinho havia falado, o primeiro ovo era de graça, mas os próximos a Ai teria que comprar. Então quando ela volta para o mundo real, né, quando ela acorda, ela precisa comprar um novo ovo para poder voltar para aquela realidade. E é aí que a Ai começa a comprar vários ovos para poder salvar outras garotas. Mas a Ai não é a única menina que faz isso. Outras personagens muito importantes também aparecem. E você deve estar se perguntando o motivo da Ai aceitar continuar indo para essa realidade alternativa para salvar essas garotas. E a resposta é muito simples. Foi prometido para ela que se ela continuasse salvando essas meninas, né, continuasse derrotando os traumas dessas meninas que cometeram suicídio, que ela poderia trazer a melhor amiga dela de volta à vida. Então a Ai meio que acredita que ela pode trazer a amiga dela de volta e continua comprando os ovos para poder continuar nesse ciclo, né? De comprar ovo, ir para essa realidade alternativa e derrotar o trauma dessas meninas que saem de dentro dos ovos. E como eu falei, a Ai não é a única personagem desse anime, outras garotas acabam aparecendo também, como por exemplo a Rika, a Momoe e a Neiru. A Neiru, eu diria que ela é muito calculista, ela é muito fria, ela tem uma certa dificuldade em demonstrar sentimentos, em demonstrar emoções, e ela é o tipo de pessoa que pensa muito antes de tomar qualquer atitude, então ela é muito aquela garota que tem a questão da razão muito aflorada. Ela pensa muito antes de fazer qualquer coisa. E assim como a Ai, a Neiru também tem dificuldade de interagir com as pessoas, porém de uma forma mais fechada. Enquanto a Ai ainda consegue sorrir em determinadas partes do anime, a Neiru ela é ainda mais fechada que a Ai.
A gente também tem a Arika, que é outra personagem muito importante na história. Ela é uma ex-idol extremamente invasiva, impulsiva, porém esse lado agitado, essa coisa dela ser invasiva, não é por qualquer razão e tem um motivo muito pesado por trás. Eu falaria pra vocês levarem em consideração que esse lado dela é fachada pra esconder uma coisa bem mais complicada. E assim como a Ai, a Arika também quer trazer uma pessoa de volta à vida. Por isso que ela também vai pra esse universo dos ovos pra lutar contra os traumas e, enfim, poder um dia trazer essa pessoa que foi importante pra ela de volta à vida. E temos a última protagonista desse anime, que é a Momoe, a minha waifu da vida, a waifu suprema. A Momoe é incrível, ela é maravilhosa em todos os sentidos. Eu sou suspeita a falar porque eu gostei muito dela. Ela é o tipo de personagem que eu me encanto muito fácil. Ela é uma garota muito doce, muito simpática, muito respeitosa. E uma característica muito forte nela é que a maioria das pessoas não consegue identificar se ela é uma menina ou um menino. Então as pessoas se confundem muito quanto à aparência dela. Isso acaba gerando muito desconforto pra Momoe. E assim como as outras garotas, a Momoe também quer trazer uma amiga de volta à vida. E é por isso que ela luta nesse universo alternativo. E esse anime tem uma vibe muito forte de Madoka Mágica, porque quando elas vão pra esse universo alternativo, meio que tudo mistura o bizarro com o real, a fantasia com a realidade e coisas estranhas aparecendo na tela, da mesma forma que acontece em Madoka Mágica. Então eu tenho certeza que esse anime foi inspirado de alguma forma em Madoka. Só que a diferença é que enquanto em Madoka as meninas elas estão com a roupa super fofinha, elas se transformam em garotas mágicas para poderem lutar contra as bruxas e irem, né, para essa realidade alternativa que as bruxas aparecem. Em Wonder Egg, as meninas continuam da mesma forma que elas são no mundo real. Elas não precisam de um vestido cheio de brilho e purpurina e cabelo tudo arrumadinho para poder lutar. O que eu particularmente achei incrível, porque traz muita vibe de garotas mágicas reais que a gente pode realmente se identificar ao assistir. Não precisa de um monte de purpurina e vestido e coisa brilhante para elas poderem lutar. O que não faz o menor sentido, porque lutar com vestido deve ser uma coisa horrível, né? Então são garotas reais lutando por algo que elas acreditam ser certo. E novamente eu reforço a ideia de que se você tem algum tipo de gatilho emocional relacionado ao abuso, violência, bullying, enfim, não assista porque ele vai ser muito pesado pra você. E a gente ainda não sabe como terminou a história de Wonder Egg, porque o anime ele teve um atraso durante a produção. Então o que teoricamente deveria ser o último episódio não foi, por conta desse atraso. Então a gente só vai saber o que realmente aconteceu na história, o fechamento de tudo, o plot twist real, só no dia 29 de junho. Então a gente tem que esperar até dia 29 que vai sair um episódio especial pra gente saber como termina a história. Uma coisa que eu percebi em Wonder Egg é que a qualidade de imagem é uma coisa surreal. A arte é muito linda, é muito fluida, as cores também é algo incrível, então é uma animação muito bonita de se ver e acaba trazendo muita questão da parte real com a parte da fantasia. E o fato de mesclar essas duas coisas também na animação é algo que chama muita atenção. As batalhas também são muito bem desenvolvidas, então é tudo muito fluido, a gente consegue acompanhar tudo sem ficar enjoado de olhar pra tela ou qualquer coisa do tipo. E as músicas também são muito boas, principalmente a música de abertura eu achei incrível, eu achei muito bonita, então é algo que acaba prendendo muito nossa atenção. E se mesmo assim você quer assistir esse anime, se você acha que vai aguentar, eu já aviso, assim que você chegar no episódio 10, se você achar que ele tá muito pesado, não termine de assistir o episódio 10. Se não me engano, ele teve 13 episódios e vai sair o episódio 14 dia 29. Então assim, se você tá achando que ele tá pesado, se tá te trazendo algum tipo de desconforto, não assista do episódio 10 em diante, porque fica muito tenso. Eu digo isso porque o episódio 10 foi o que mais pegou forte em mim, que foi o episódio voltado pra Momoe. Primeiramente porque a Momoe foi a personagem que eu mais gostei, mais me identifiquei ali na história. E o que acontece com ela e com o bichinho dela, que é o Panic, que é meio que um jacarezinho, sabe? É muito bonitinho. É algo muito pesado, é algo muito difícil de digerir, é algo que, nossa, pode sim trazer muito desconforto pra você. Então, além do fato de eu falar sobre a história desse anime, eu queria deixar bem claro os gatilhos que eles podem acarretar. Então eu achei muito importante trazer isso aqui pro canal, porque quando eu vi uma imagem da Ai pela primeira vez, eu achei ela muito parecida com a Arika, de Chunibyo Demokoi Yashitai, que é um anime muito fofinho, de uma menina que também tem heterocromia. Na verdade ela não tem heterocromia, ela usa uma lente de contato pra fingir que tem.
E ela acha que tem poderes na vida real. Então é um anime muito fofo, muito bonitinho. E a Ai realmente se parece com ela. E quando eu fui assistir, vi que o buraco era mais embaixo, tipo, não tinha nada a ver, não tem nem comparação com o Chunibyo. Eu fiquei muito assustada porque as personagens são muito fofas, são muito bonitinhas, mas as situações que são mostradas, né, as histórias das meninas que saem de dentro dos ovos são muito pesadas. Tem meninas que passaram por abusos muito complicados e isso é falado, isso é mostrado explicitamente. Então esse é um dos motivos que eu acabei colocando pra vocês não assistirem esse anime. Então eu fico muito confusa entre recomendar ou não recomendar essa história. Porque ao mesmo tempo que ele traz uma consciência de que a gente precisa valorizar a vida, a gente precisa valorizar os momentos bons e as coisas boas que a gente tem na vida, esse anime também tem essa outra parte que é mostrar o lado da violência e cutucar realmente a ferida. Eu acho que esse anime ele tem essa questão de colocar o dedo onde machuca. Como vocês sabem, no Japão a taxa de suicídio é muito alta, principalmente relacionado a mulheres e meninas mais novas. E agora, por conta da pandemia, essa taxa aumentou ainda mais. E por que essa taxa aumentou? É muito simples. Vamos supor que uma pessoa sofria abuso, né? Só um exemplo aqui. E o abusador dela, vamos supor que trabalhava. Por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram home office e passaram mais tempo em casa. Ou seja, os abusadores ficaram mais tempo com a vítima. Então isso pode ter acarretado sim o fato da taxa de suicídio ter aumentado ainda mais no Japão, principalmente relacionado a mulheres e meninas. E se você já assistiu Wonder Egg, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou da história, se você entendeu. Até porque os últimos episódios foram bem pesados e bem complexos de entender. Então comenta aqui embaixo o que você achou. E quem não assistiu ainda e tem vontade de assistir, comenta aqui para eu poder saber também. Que Nekotuber sabe que eu sempre leio e saio dando coraçõezinhos nos comentários que eu já li. Então é isso, muito obrigada a todos que assistiram. Um super beijo da Neko pra você e até o próximo vídeo.